Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Jornada da Sabedoria. Hoje vamos nos aprofundar no livro de Provérbios, capítulo 24. Cair, levantar e construir. Você já caiu e pensou que não conseguiria se levantar mais? Provérbios 24 revela algo poderoso. O justo não é quem nunca cai. O justo é quem sempre se levanta. Hoje vamos nos aprofundar no livro de Provérbios, capítulo 24. E esse capítulo nos ensina que queda não define. Queda é a resposta à queda. Ou seja, queda não define, mas a resposta à queda define. Olha só, vamos falar de sabedoria na construção, vigilância, queda versus perseverança e responsabilidade. A vida não é sobre nunca cair. Não, a vida não é sobre nunca cair. A vida é sobre não permanecer caído. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live. Este canal é exclusivo para você. Sim, para você, para que a gente possa compartilhar esses devocionais aqui em séries bíblicas. E hoje nós vamos aprofundar no capítulo 24 de Provérbios, desta série maravilhosa Jornada da Sabedoria. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva para não perder nenhum conteúdo, não perder. Porque além dessa série Jornada da Sabedoria que fazemos aqui todos os dias nesse mês de abril, aprofundando no livro de Provérbios, temos outras séries bíblicas também aqui muito interessante, Vida no Espírito, Estado Intermediário, várias outras. E a gente faz uma série de 5, 12 lives. Essa série aqui, Jornada da Sabedoria, é a que está sendo mais longa um pouquinho, porque a gente fez 27 dias dentro do mês de abril. Começamos dia 3 de abril e vamos até o final do mês de abril, falando só do livro de Provérbios. Amém? Vamos então, se você puder, já pega lá sua Bíblia para ler e acompanhar junto comigo. Olha que interessante. Vamos ler a partir do 3, nos versos 3 e 4. Olha o que diz. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio e poderoso é quem tem conhecimento, aumenta a sua força. E quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Vamos parar aqui no 3 e no 4, nos versos 3 e 4. Olha só, aqui fala de sabedoria que constrói. Não é força, é sabedoria que constrói. Esses dois versos, 3 e 4, são muito profundos, sabe por quê? Porque mostram como uma vida é construída de verdade. Construída de verdade. Com sabedoria se edifica a casa. Sim. E com entendimento ela se estabelece. Aqui fala de construção da vida, que gera sabedoria, entendimento e conhecimento. Existem 3 níveis aqui. Sabedoria, que constrói, entendimento, que sustenta e conhecimento, que preenche. Não basta construir, é preciso sustentar e preencher. Aqui diz, com sabedoria se edifica a casa. Casa aqui não é só construção física. Casa na Bíblia representa muitas vezes a vida, a família, os relacionamentos, o seu futuro. Sabe, isso quando a gente para analisar e entender é muito profundo. Sabedoria aqui é saber viver.
fazer as escolhas certas, agir com direção. Uma vida sólida não é construída por acaso, ela é construída com sabedoria. Como que você tem construído a sua vida, me diz? Olha aqui o que o verso ainda diz. Com entendimento se estabelece. Estabelecer, firmar, dar estabilidade. Existe uma revelação muito profunda aqui. Você pode até construir algo, mas sem entendimento não haverá sustento, não haverá permanência. Tudo o que você construi sem sabedoria, sem entendimento, não permanece, seja o que for. Sabe por quê? Porque entendimento envolve discernimento, maturidade, visão, não é isso? Não é difícil começar. Sabe o que é difícil? Sustentar. Não é difícil começar. É difícil sustentar, permanecer até o fim. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esta live. É um prazer sempre enorme compartilhar esses estudos com você. Olha aqui o que ele diz. Com conhecimento se enche as câmaras. Câmaras. Não é câmeras, gente, é câmaras. Com conhecimento se enche as câmaras. Câmaras interior da casa. Os cômodos da casa. Algumas versões estão escritos os cômodos. Com conhecimento se enche os cômodos da casa. Aqui é profundo, aqui fala do que preenche a vida, preenche os cômodos da sua casa. Aqui fala de valores, fala de experiência, fala de conteúdo, fala de qualidade. O interior da sua vida é preenchido pelo que você aprende e pratica. Não é só aprender, tem que praticar para ganhar experiência. Quando a Bíblia fala assim de bens preciosos, olha aqui, ele diz assim, ó, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Bens preciosos e agradáveis. Não fala só de riqueza material, não é isso. Aqui fala, sabe de quê? O que é precioso para você? Paz, harmonia, sabedoria, estabilidade, relacionamentos saudáveis. A verdadeira riqueza não está fora, ela está dentro da vida que você constrói. Sabe, existe algo muito profundo aqui. O texto ensina um processo. Vocês assistiram a série Processos Invisíveis? Se não, depois que terminar aqui este vídeo, vai lá e assista. Assista que você vai ver que impressionante, quantos ensinos daqueles processos invisíveis, que foi uma série maravilhosa aqui. É igual aquela Fé que Resiste, também foi muito boa. Olha só, o texto ensina processo, sabedoria para começar, entendimento para sustentar, conhecimento enriquece. Uma vida bem construída não é rápida, é uma vida bem estruturada. Sabe, isso se aplica à vida pessoal, a casamento, à família, ao ministério, a projetos que você faz. Vida espiritual. Você está construindo ou apenas tentando manter algo de pé? Sabe, tem pessoas que querem uma vida estruturada, até almejam uma vida estruturada, mas elas não investem em sabedoria, em conhecimento. Elas não têm paciência de entrar num vídeo como esse aqui, ou nas lives pela manhã ao vivo e ficar até o final. Elas não criam tempo para elas. Elas não investem em sabedoria para elas. E olha que aqui é gratuito. Não precisa nem pagar. Elas querem estabilidade, mas sem entendimento. Elas querem uma vida cheia, mas sem conhecimento.
Você não constrói, escuta só, você não constrói uma vida sólida, ignorando os princípios que sustentam ela. Sabe, existe um princípio muito espiritual aqui. Deus trabalha em processos. Foi isso que foi falado muito lá naquela série bíblica Processos Invisíveis. Ele não constrói superficialmente. Não. Deus constrói com base, sustenta com entendimento, preenche com propósito. Deus não quer só te dar algo, Ele quer te ensinar a sustentar. Ah, Senhor amado, nos ajude, Pai, nos ajude a construir nossa vida com sabedoria, a preencher com aquilo que só vem de Ti. Quem constrói com sabedoria vive algo que permanece. Já o verso 10, olha só que interessante o verso 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Fraqueza na dificuldade é o que diz aqui. A força se revela na pressão. Um verso curto, direto e extremamente confrontador que revela a verdade sobre a nossa força é esse verso 10. Provérbios 24, 10. Se você vacila nos dias da dificuldade, como será limitada a sua força? Se te mostras fracos na angústia, a tua força é pequena? Sabe, aqui fala de prova versus força, que equivale à pressão que revela quem você é. Existe uma condição aqui. Dia da angústia é o grande teste. Reação revela nossa força. A dificuldade não cria fraqueza, ela revela a nossa fraqueza ou a nossa força. É muito bom estar com vocês aqui, compartilhando as sagradas escrituras do nosso Deus. Olha o que diz aqui, se te mostrares fraco. Aqui não fala de sentir fraqueza, aqui fala diferente, aqui fala se entregar à fraqueza. Não é sobre ter momentos difíceis, não é isso que diz aqui. É sobre desistir, não resistir, não reagir. Não é sentir, é se render à fraqueza. Aqui diz no dia da angústia. Dia, momento específico, angústia, pressão, crise, dificuldades. Todos passam por esse dia. Todos passam por esse dia. Ninguém está isento. O dia difícil sempre chega para todos. A diferença está na resposta que você dá. A tua força é pequena se te mostrarem fraqueza no dia da angústia. Aqui está um confronto muito bonito. Não é acusação, é diagnóstico. A tua força é pequena, mas se... Sabe o que significa aqui? Sua força não foi desenvolvida. Ela não está preparada. Ela vai se desenvolver. É na fraqueza que ganhamos experiência. É na crise que revela o nível da nossa preparação. Esses versos aqui ensinam algo muito bonito. A força, ela é testada na dificuldade. É na crise que revela o seu interior. É necessário preparo. E olha o que você está fazendo aqui. Se preparando, se alicerçando, se fortalecendo nas escrituras sagradas. Você não descobre sua força no conforto. Você descobre sua força na pressão. Sabe uma verdade por trás desse verso?
Ninguém se torna forte na crise. A pessoa revela o que já construiu antes. A força nasce no problema. Ou seja, ou melhor dizendo, a força não nasce no problema. Ela é revelada durante o problema, durante a crise, durante a angústia. Isso se aplica, sabe quando? Quando você enfrenta dificuldade, quando você passa por pressão emocional, por dores emocionais, quando você enfrenta desafios, enfrenta perdas, quando você lida com crises. O que você constrói no secreto aparece na crise? Vamos escrever isso aí nos comentários, bem forte. O que você constrói no secreto aparece na crise. É no secreto que você constrói a sua base. Sabe, tem gente que só descobre que não está preparada quando a vida aperta. Porque ela nunca desenvolveu força interior. A crise não destrói você, ela revela o que você construiu. Anota isso aí para você jamais esquecer. A crise não destrói você, ela revela o que você construiu. Deus permite processos, não para destruir, mas para revelar, fortalecer, amadurecer. Deus usa a pressão para revelar e fortalecer. Ah, Senhor, nos fortalece, me fortalece, para que nos dias difíceis nós não entregamos a nossa fraqueza, que não entregamos e sejamos entregues à fraqueza, às angústias, às crises, às dificuldades, aos problemas. Porque quem se fortalece antes resiste melhor durante. Se você está chegando aí, você está aqui comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Queria te dizer algo antes da gente continuar aqui. A gente vai ler o verso 16 agora, mas eu queria te dizer algo. Eu fui convidada hoje para ministrar num canal chamado Conexão do Reino. É um canal onde que eles fazem através do Google Meet e eles interagem entre ali 20, 25 pessoas. E às vezes não, eu acho que quase sempre, tudo sai ao vivo também no YouTube. E eu fui convidada para ministrar hoje às 6 horas da manhã. Só que eu tenho um compromisso com vocês. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, não importa a quantidade. Eu fiz um compromisso com vocês de todos os dias estar aqui aprendendo e tendo nossos devocionais diários. Então eu gravei essa live exclusivamente para você que está aqui. Eu gravei essa live para que você não perdesse os ensinos do capítulo 24. Porque eu não podia dizer para eles não, né? Porque a gente não pode dizer não a ensinar a Bíblia Sagrada, né? A falar do amor de Deus. Não é ensinar, mas compartilhar, ensinar. E ali eles começam às 6 horas e vão até às 7. Chama Conexão do Reino. Hoje quem estará lá ministrando será eu, às 6 horas, né? E aí eu gravei aqui para não deixar vocês sem a live das 5h30, tá bom? Por isso que vocês estão tendo essa live agora às 5h30, só que ela está gravada. Eu vou ser sincera para vocês, tá bom? Eu gosto de agir com transparência, eu não gosto de engano, né? Porque às vezes as pessoas falam, live ao vivo, mas aí vai lá e coloca uma live gravada. Não é o nosso caso, nós fazemos lives ao vivo todos os dias às 5h30, até mais ou menos umas 6h30, 6h40 a gente está terminando. Porém, hoje, exclusivamente hoje, essa live aqui está gravada, tá bom? Então, de repente, você entrou aí, eu não interagi com você da forma que tinha que interagir, mas deixa seu comentário, sabe por quê? Porque depois eu vou ler todinhos eles.
Vou ler até se você estava comigo até aqui agora, tá? Aí você já deixa aí seu comentário, já deixa sua pergunta. Fala alguma coisa que você quer ouvir nas próximas lives a respeito de algum assunto que você quer se aprofundar. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre o capítulo 25, que é a próxima live. E aí, esse capítulo 25, se você tiver qualquer dúvida, você pode falar que lá, quando a gente for fazer a próxima live, eu tiro todas as suas dúvidas que você teve hoje aqui, tá bom? Do capítulo 24. Mas eu creio que não terá, mas se você tiver, deixa aí nos comentários, coloca aí como principal mensagem. E quando for na próxima live, que a gente tiver aqui ao vivo, a gente vai esclarecer essas dúvidas, tá bom? Na maneira do possível, de acordo com a vontade do Pai. E aí ele vai dando clareza pra gente, tá bom? Então, não fique chateado, mas essa live está gravada, tá bom? Por quê? Porque eu precisei assumir um compromisso lá. Se você quiser ir lá me assistir, eu tô lá, das 6 às 7, então provavelmente a hora que você tá ouvindo essa mensagem aqui, eu ainda estou por lá. E se você quiser ir lá conhecer o canal, seja bem-vindo, tá bom? O importante é a gente aprender mais e mais da palavra do Senhor, né? Olha só, o 16, ele diz assim, ó, o verso 16. Vamos lá, anota tudo aí, depois me fala aí nos comentários, hein? Olha, 16. Pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Meu Deus, olha que forte isso. O justo cai, mas se levanta. Cair não é o fim. Permanecer caído que é. Esse verso tem uma força de cura, de encorajamento, de transformação. Você viu que coisa linda? A transformação real. O justo, ele não permanece caído. Não permanece caído, ele se levanta. É o que diz aqui, ele se levanta. Cair não é o fim. O fim é você permanecer caído. Esse verso tem força demais de cura emocional, de encorajamento, de motivação para a gente persistir, continuar. Aqui mostra transformação real. Não é lindo? Porque se 7 vezes caíres o justo, ele se levantará. Mas os ímpios tropeçarão na adversidade, eles se arrastarão. Queda vezes resposta. É o que define não é cair. O justo não vai ficar prostrado, ele se levanta. Existem 2 grupos aqui nesse verso, o justo e o ímpio. O justo cai, mas ele se levanta. O ímpio cai e ali permanece. Queda versus resposta. O que define o justo não é cair, é levantar. A diferença não está na queda, a diferença está na reação que você tem à queda. É que nem perda. Muitas vezes as pessoas não entendem porque as pessoas que são justas, sabe, justo o que eu falo são aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus, que estão debaixo da dependência e vontade de Deus. Você pode ver que todas as situações podem parecer difíceis, mas ele consegue reagir. E as pessoas ficam admiradas por isso. Como que consegue reagir? Aqui diz o justo 7 vezes cairá. 7 na Bíblia quer dizer plenitude, repetição. Significa não é só uma vez. Ele pode cair várias vezes, repetidas vezes. Ele pode passar por vários processos. O justo não é perfeito. Ele cai como um ímpio, mas ele se levanta, ele enfrenta a queda. Ele não permanece na queda, ele não permanece caído. Ser justo não é nunca cair. Ser justo é não desistir de se levantar. O justo aqui
está a ponto, muitas vezes, de desistir. Mas ele não desiste, porque ele sabe que tem um resgatador, alguém que pode confiar, alguém que tem totalmente dependência nele. Justo é alguém que busca a Deus continuamente, vive alinhado com Ele, decide continuar. Lembra da live anterior? Que a gente precisa ter um coração alinhado com a vontade de Deus, para que todas as nossas decisões, nossas escolhas sejam debaixo da vontade de Deus, não movido por nossas emoções, pelos nossos sentimentos. O justo não é definido pela alta performance. O justo é definido pela posição, a resposta que ele dá diante das dificuldades. Sabe, a Bíblia, ela diz que o justo não é quem nunca falha, é quem não abandona o caminho. Quem não abandona o caminho. E aqui ele diz, e se levantará. Olha só, e se levanta, ele pode cair 7 vezes, mas tornará a erguer-se. Ele se levantará. Aqui está o coração do verso. Ele não diz, talvez se levantará. Ele diz, vai se levantar. Não é profundo isso? Ele já fala com firmeza. Não pode ser que ele se levante, talvez se levante, ele vai se levantar. Sabe, isso fala, sabe de quê? Vamos parar para pensar aqui. Isso fala de resiliência. Isso fala de fé. Isso fala de decisão. Vida com Deus. Presença. A queda pode até ser involuntária, mas o levantar é uma decisão. Só que aí quando você vê a segunda parte, fala, mas os ímpios caem e se prostram, saem arrastados. Aqui é um contraste muito forte, ele fala do ímpio. O ímpio não se levanta, o ímpio não reage corretamente, o ímpio não persevera. Não é a queda que destrói, é a permanência na queda, é o que diz aqui. Ele diz bem claro aqui, ó, eles tropeçarão e se arrastarão, não foi isso? Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Mas os ímpios tropeçam na adversidade, eles não resistem, eles não sustentam, eles não suportam. A adversidade em si não é o problema, tá? Não. Sabe o problema qual que é? O problema é não ter base. E aqui, eu espero que você esteja assistindo, hein? Até o final, mesmo ela sendo gravada. Quem estuda as escrituras... Aliás, olha aqui que dica legal. Escrevam, coloquem, puder, marca texto. Escreva o que vocês estão aprendendo aqui. Isso vai ser de grande valia para vocês, tanto para vocês como para vocês ensinarem, vocês compartilharem com outras pessoas. Eles não têm base como você tem, ou como o justo busca. Quem não tem estrutura cai e não consegue voltar. É isso que o verso está dizendo. Esse verso aqui, em 16, ele ensina quedas fazem parte. O justo se levanta. A perseverança define o destino. Você não é definido pelas suas quedas. Você é definido pela sua decisão de continuar. Esse verso, ele fala, sabe com quem? Sabe com quem? Com quem errou, com quem caiu, com quem falhou, com quem se decepcionou, com quem quer desistir. Esse alguém é você? Fala pra mim, esse alguém é você? Então está na hora de buscar mais ao Senhor. Sabe por quê? Porque cair não te desqualifica. Agora desistir, sim.
Vou repetir para você anotar. Cair não te desqualifica. Desistir, sim. Talvez você caiu mais de uma vez. Aqui tá falando, o justo pode cair até 7 vezes. Até não, né? 7 vezes, ele não fala até. Pode ser que caia mais. O justo pode cair 7 vezes. É um exemplo dele pode cair muitas vezes. Talvez você caiu mais de uma vez. E talvez acha que não consegue mais se levantar. Mas a Bíblia aqui no livro de Provérbios, capítulo 24, verso 16, diz: enquanto você continua se levantando, a sua história não acabou. Deus não espera perfeição. Ele espera, sabe o quê? Perseverança, retorno, sabe, igual o filho pródigo? Decisão. Deus não se pressiona com quem nunca cai. Deus não se pressiona com quem nunca cai. Deus se impressiona, sabe com quem? Com quem sempre volta. Com quem se arrepende e volta correndo aos pés dele. Buscando a presença dele, sentindo necessidade de estar com ele. O justo se levantará. Sabe, aqui Deus fala sobre perseverança, retorno, decisão. Deus não se pressiona com quem nunca cai, gente. Para de julgar. Para de apontar. Deus reage e se pressiona com quem sempre volta. Se você está ouvindo hoje essa live aqui gravada e se afastou por um momento, que caiu e acha que não consegue mais levantar, não desiste. Volte para os braços do Pai. Volte para os braços do Pai. Ele está te esperando. Deus não se impressiona com quem nunca caiu, mas com quem sempre volta. Se você é o filho pródigo, volta. Se você errou, peça perdão. Se você falhou, não se distancie. Quem te acusa não é Deus, não é o Espírito Santo. É o inimigo das nossas almas. Você é digno, sim. É só você se arrepender e correr aos braços do Pai. Ah, Senhor, dá força para todos aqui que estão ouvindo essa live se levantarem, mesmo quando cair. Dá força, Pai, para eles nunca desistirem. Não desista. Quem continua se levantando sempre terá um futuro com Deus. Sempre terá um futuro com Deus. Gente, já tem 33 minutos a nossa live. Vamos falar mais um pouquinho? Eu ia encerrar aqui, mas vamos falar mais um pouquinho? Olha só mais um verso, mais 2, vai. Olha só, o verso 17, o que diz? Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Não se alegrar com a queda do seu próximo. É o que a gente está falando. Deus, Ele não se importa com queda, Ele se importa com quem volta. Você não pode se alegrar com a queda de ninguém. Ah, caiu porque tinha que cair. Ah, isso mesmo. Não. Quem tem caráter de Deus, quem é seguidor de Cristo, não se alegra com o erro do outro. Se você não pode fazer nada, ore. Peça ao Senhor que tenha misericórdia, que ajude-o a levantar. E não de apontar.
Você já observou que muitas das vezes os nossos, quando erram, a gente começa a apontar e a julgar em vez de ajudar e trazer uma palavra amiga para se levantar? Que isso não venha acontecer mais conosco, sabe por quê? Sua mão tem 5 dedos, sua mão esquerda. Se a unha do dedinho se machucar, todo o seu corpo sente. Que possamos sentir a dor do outro. Que possamos ajudar o outro a se levantar. E se você não pode fazer nada, ore. Olha só, já o verso 27, o que diz? Vamos ler o 27? Olha só o 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua a família. Ordem e construção. Antes de construir, você precisa organizar, fazer planejamento. É o que diz aqui. Planejamento, organização. Tudo o que Deus faz é com muita ordem e decência. E Ele nos instrui isso aqui, a sermos organizados, planejar, não fazer as coisas por impulsos de qualquer maneira. Tá bom? Olha só, para a gente terminar, vamos ler o 30 e o 34. E aí eu prometo que termino mesmo. Olha só. 30 a 34. O 30 diz assim. Passei pelo campo de preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz? Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Gente, vocês entenderam esse verso? Aqui fala de negligência. Abandono também constrói, sabia? Só que ele constrói destruição. Destruição. Você tem se levantado ou tem permanecido na queda? Você tem construído com sabedoria ou deixado a vida toda desorganizada? Aqui fala sobre isso. Negligência. Despertamento. Fazer algo. Ser produtivo. Não ser levado ao sono, à preguiça. E a procrastinação aqui também fala, sabia? Deixar sempre para depois, vou dormir mais um pouco agora, depois eu resolvo, não vou fazer nada agora, vou deixar para amanhã. Toma cuidado, tá? Aqui fala que se você deixar a sua vida desorganizada, não te trará boas coisas. Agora, se você organizar e não abandonar, você vai se levantar e construir com sabedoria. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Minha oração para você hoje, sabe qual é? Que o Senhor te dê força para levantar. Sabedoria para reconstruir. Amém? Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua luz sobre ti. Te dê paz, te dê sabedoria, te dê discernimento. E que não te deixe prostrado, que você não caia, mas se vier a cair, que você se levante. E se você ver um amigo, um próximo caído, não julgue, não aponta, não termine de derrubar, mas ajude a se levantar. Sabe por quê? No final, não é sobre quantas vezes você cai, é sobre quantas vezes você decidiu levantar e voltar. Quem se levanta, continua. Na próxima live vamos falar sobre o capítulo 25 do livro de Provérbios. O capítulo 25 vai falar, sabe o quê? Sobre domínio, sobre palavras, sabedoria na prática, tá bom? Eu te espero, sim, na próxima live, hein? E a gente vai estar aqui
ao vivo, às 5h30 da manhã. Então, eu te espero amanhã para a gente dar continuidade. E, ó, espero que você tenha marcado tudo, hein? Tudo que foi falado aqui de interessante que você cravou no seu coração. E se ficou com alguma dúvida também, já põe aí nos comentários que na próxima live, quando a gente for fazer o capítulo 25, a gente vai esclarecer tudinho, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar. Tenha um dia maravilhoso, tenha o dia, tá bom? Um forte abraço.